Conta-se que um dos nossos conterrâneos, todos os dias, para preparar as suas próprias refeições, saía de casa, subia à encosta que lhe estava vizinha e, dia após dia, apanhava um molho de gravetos, aquelas pontas secas de pinheiro, suficientes para acender o fogo, e transportava-os para a sua casa. Acendia o fogo e alimentava-se. Dia após dia, realizava este ritual, este percurso. Mas sempre que regressava, acompanhava-o um refrão. Só queria que a morte se lembrasse de mim. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, todos os dias. Só queria que a morte se lembrasse de mim. Até que um dia, ao regressar, cansado já do caminho, exausto com o peso do molho de gravetos, escuta. Psst, psst, psst. Sei que não fica muito bem a um padre fazer este som, mas deixa-lhe passar. Ouve aquele som. E de repente volta-se para trás e depara-se com uma figura sinistra, vestida de negro, com uma forquilha na mão, e assustado pergunta-lhe: Quem és tu? Quem és tu? Ao que a sua interlocutora responde: Sua morte, passaste toda a tua vida a chamar por mim. Aqui estou, vim para te levar. O nosso conterrâneo parou por alguns minutos, pensou, depois voltou-se para a morte e disse-lhe: De facto, passei toda a minha vida a chamar por ti, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. E chamava-te, mas não para me levares, mas para levares o molho de graveto que eu trazia às costas. Meus amigos, não vos venho hoje falar do medo da morte, nem muito menos vos trouxe água benta ou ritual de exorcismos, elementos que habitualmente se associam a um padre quando se fala de medo ou de qualquer coisa que nós não conseguimos dominar e que não conhecemos. Hoje venho-vos falar como nós podemos ir além disso, sobretudo através da esperança. É verdade que ao longo de muitos séculos, nas várias religiões, o medo foi utilizado como estratégia de persuasão, como estratégia até de mudança de atitudes, até de mudança de orientação de vida. Ele foi usado de várias formas e podemos encontrá-lo, de facto, em alguns livros, em que as imagens acompanham o texto, com figuras sinistras, assustadoras, a devorarem pessoas. Podemos encontrá-lo também em algumas fachadas de grandes edifícios europeus, em que encontramos pessoas a sair dos túmulos, monstros a engolirem pessoas. Podemos encontrá-lo também em pinturas dentro desses mesmos edifícios, onde o medo servia de facto para, no fundo, transformar, impelir a outro dinamismo. Mas pergunto, será que é o medo a única atitude suficiente para nos transformar a vida? Para nos fazer tomar algumas atitudes? Para nos poder, de facto, alinhar o nosso caminho existencial? Tenho por mim que não. E, de facto, digo-vos isto porque
também no meio de todo este contexto da pandemia e vivendo no epicentro do medo em Roma, descobri este próprio percurso até surpreendentemente. É verdade que, embora isso tivesse acontecido, nós, quando pensamos em algumas culturas, percebemos que algumas religiões se relacionam com essas mesmas culturas e têm por base alguns livros. Se nós pensarmos nos muçulmanos, lembramo-nos do Corão. Se pensarmos no judaísmo e na cultura que lhe está subjacente, recordamo-nos do livro da lei ou a Torá. Se pensarmos no cristianismo e na cultura que lhe está subjacente, recordamo-nos da Bíblia. Mas indo um pouco mais além, de facto, alguns pensadores contemporâneos dizem que é preciso um conhecimento mínimo da Bíblia para podermos descodificar este que é o código da nossa cultura ocidental. Importante no âmbito literário, importante até no âmbito da cinematografia, importante até no âmbito da arte. Mas se este livro fundamental é, no fundo, o livro inspirador da nossa cultura ocidental, o que é que ele tem a nos dizer acerca do medo? Surpreendentemente, ali está o primeiro segredo da nossa cultura ocidental em relação ao medo. E este livro diz-nos repetidas vezes, nem mais nem menos que isto: não tenhas medo. Diante das várias situações, diante de projetos de futuro, diante até de situações dramáticas da vida, constantemente esta é uma expressão que habita aquele código da nossa cultura ocidental. Portanto, nós somos, em grande medida, os filhos de uma cultura que nos chama a ser destemidos, a uma atitude corajosa. Mas, se isto é assim em larga medida, o que é que nós, aqui, na nossa própria ilha, nas nossas ilhas da Macarronésia, bem-aventuradas, como habitualmente são conhecidas, podemos ter também acerca disto? Para podermos lá chegar, é preciso nós pedirmos emprestada uma expressão e uma motivação a Alberto Queiro, que nos diz: aprende a desaprender. Ou seja, diante daquilo que está à tua frente, questiona a tua memória, questiona o teu olhar, questiona até as ligações que aparecem acerca daquilo que vês dentro do teu próprio pensamento. E isto, sobretudo, também aqui, nas nossas ilhas. Por acaso sabem qual foi o nome que foi dado às primeiras crianças que nasceram aqui nestas ilhas? Adão e Eva. Salta-nos logo à memória: maçã, pecado, condenação. Aprende a desaprender. Adão e Eva. Qual foi a primeira coisa, o gesto inicial, o dinamismo inicial que lhes foi confiado? O primeiro dom, a primeira dádiva? Habitarem num paraíso. O resto vem a seguir. Mas o dinamismo fundamental, aquilo que configura a sua vida, que os lança para o caminho, é essa dádiva que marca o caminho, marca a direção. Habitar num paraíso. E, de facto, nós habitamos num paraíso. É verdade. Mas onde é que podemos descobrir esta linha de esperança, esta linha de desafio, aqui um pouco pela nossa terra? Vamos, então, conjugar pessoalmente esta máxima que nos dá Alberto Queiro. Passo convosco algumas imagens daqui da nossa região. A primeira está no Museu de Arte Sacra, é a adoração dos Reis Magos ao Menino Jesus, é proveniente da Igreja Paroquial de Machico e é do século XVI.
nós olhamos para ela e deparamos com o quê? Com a adoração dos Reis Magos ao menino Jesus. Portanto, o protagonista é o menino Jesus. Mas há ali uma anomalia. Qual é? Então o protagonista do quadro, que é o menino Jesus, está de perfil e não está de frente? Se há uma anomalia, há um segredo por trás. Vamos olhar um pouco mais próximo. Para onde é que o menino está a olhar? Para a espada de um dos Reis Magos. Qual é a forma da espada? Tem a forma de cruz. Mas, por incrível que pareça, podemos pensar, pois, acabou de nascer, já está a pensar na sua morte. Por incrível que pareça, esta cruz está a florir. Está a despontar. Está a crescer. E esta, de facto, é a primeira dimensão a ter em conta. Sim, está ali presente o medo, a morte, mas aponta para uma outra dimensão. Há vida a acontecer. Para além disto, um outro pormenor. A janela que está ao fundo do quadro também tem a forma de cruz. Mas quantas divisões tem aquela janela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos dias tem uma semana? 7. O 8º dia é a nova semana a começar. Um novo desafio, um novo passo em diante. Um outro pormenor, a escada, que por si só já é símbolo de superação. Quantos degraus tem a escada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8º a aparecer. Uma outra dimensão a apontar para um novo começo, uma dimensão da esperança. O desafio é grande, mas não te esqueças, há capacidade de ir além disso. Uma outra imagem assustadora. São Jerónimo a apontar para um crânio. Lembra-nos logo a morte. Também está no Museu de Arte Sacra. Mas, além da vela apagada que nos lembra a morte, além do relógio que nos lembra o tempo da vida a passar, além das feições do São Jerónimo, qual é a anomalia daquele quadro? É possível que um livro se aguente assim aberto por cima de um chapéu? Não. E se há uma anomalia, então há um segredo. E qual é o segredo? Fechamos o livro e na lombada consegue-se ler a palavra salvebis. Vem do latim, verbo salvar, do imperfeito futuro, que aponta para uma dimensão de ser salvo. Serás salvo. Sim, a morte está presente. Pode-nos causar medo? Pode. Mas não te esqueças, é chamada a superá-lo porque à tua frente está a linha, a oferta da esperança. Uma terceira imagem, é esta muito conhecida. Nós entramos nas nossas igrejas, vemos fogo, vemos pessoas assim, e ativa-se a nossa memória. Fogo, igreja, inferno. Desaprende. Aquilo que vemos é o purgatório. E quem está no purgatório já tem a rampa de acesso ao paraíso. Já está na manga de ligação, não pode voltar para trás. Mas nós associamos logo o fogo ao inferno. Não. O fogo é a dimensão da luz da purificação. E por incrível que pareça, o espaço não é um espaço fechado, mas abre a uma outra dimensão, porque ao fundo tem de facto uma abertura para uma dimensão que está para além, que abre à esperança. Já vimos todas estas imagens, mas é preciso desconstruir um pouco aquilo que a nossa memória foi recebendo para olhar para elas com outros olhos e descobrir que, de facto, estamos diante de um input novo, de uma sensação nova, de um desafio novo, que não é o medo, mas, pelo contrário, é a dimensão da esperança que chama por nós e que nos põe a caminho. Para terminar, o último segredo. A palavra esperança tem uma raiz hebraica, com a palavra tikvá,
que é construída por duas palavras, tic e vá, que significam, na raiz hebraica, nada mais, nada menos que corda esticada. Esperança, na sua raiz fundamental, significa isso mesmo, uma corda esticada que nos é oferecida para não nos deixar arrastar por qualquer coisa que nos leva para trás, mas que nos aponta para diante. Termino deixando-vos um pensamento inspirador de um dos grandes autores contemporâneos. Na era em cujo limiar nos encontramos, a esperança será a atitude mais necessária. Obrigado.